Zanfan foi transferido para outro mundo, e finalmente se tornou um cultivador, no entanto foi incriminado e perdeu todo o seu cultivo. Quando estava sem forças para continuar, um sistema foi ativado, e agora o invencível Zanfan queria destruir os céus com um golpe, entretanto havia um limite para o alcance, a fim de obter os pontos de experiência necessários para aumentar seu alcance. Ele não teve outra escolha senão atrair o mal para si. A história começa em um templo que estava quase completamente em ruínas. As paredes estavam rachadas até o acampamento, e ao lado da entrada da constelação desse templo estava sentado um jovem com roupas simples. O rapaz é nosso protagonista Zanfan. Ele tinha cabelos pretos amarrados em um rabo de cavalo e olhos azuis. Suspirando, ele disse que há quase meio mês não conseguia sair desse lugar. Se continuar assim, com certeza ele irá falecer de fome em breve. Cerrando os dentes, o cara com suor frio escorrendo pelo rosto disse que esse maldito ancião o incriminou. Esse velho organizou secretamente a operação que revelou seu paradeiro. Em seguida lançou demônios sobre ele, que o feriram gravemente. O protagonista não podia deixar as coisas assim. Levantando-se da cadeira, olhou para a floresta que se estendia à sua frente e disse que tinha que encontrar uma maneira de curar seus ferimentos o mais rápido possível. Caso contrário, ele nem mesmo seria capaz de se vingar. O cara parou de coçar a cabeça, dizendo que havia perdido todo o seu cultivo. Ele não conseguia sair dessa montanha, muito menos se proteger de animais e demônios. Fechando os olhos, o homem suspirou pesadamente, esperando que o monstro não viesse aqui. Fã ouviu logo atrás dele um rosnado selvagem e o assustou imediatamente. Um suor frio escorria pelo seu rosto. Sem perder um segundo, o protagonista deu um pulo para trás e imediatamente se virou bem na frente dele. Um tigre da montanha branca com olhos vermelhos e um sorriso predatório estava caminhando em sua direção com um passo lento. Sua risada pode ser escutada de longe. O tigre disse que apesar de ele ser um homem, ele corre bem, mas não consegue se esconder, por mais que tente. O prota, que olhava pasmo para o tigre demoníaco, disse que durante todo esse tempo a criatura parecia estar perseguindo ele. O tigre demoníaco sorriu e disse que a raiz espiritual do cara foi danificada e seu poder se dissipou. E depois disso, qual a diferença entre ele e uma pessoa comum? Quanto mais o tigre se aproximava, mais Zanfan entrava em pânico. Desesperado, ele agarrou a cabeça e gritou que aquele parecia ser o dia de seu fim. Nesse momento, uma notificação aparece na frente do cara, dizendo que foi descoberto que o proprietário havia encontrado o demônio. O perigo é alto, então o sistema da área da espada invencível foi aberto. O próximo passo era que a propriedade se tornaria o centro, de modo que a área da espada invencível cobriria toda a propriedade e a zona da área. O protagonista é invencível e pode dividir o céu e a terra. Enquanto isso, Zanfan ouve atordoado e lê a notificação que flutua à sua frente. A mensagem não terminou. Ele percebe a superfície dizendo que no reino da espada invencível, qualquer espada, seja uma espada espiritual ou até mesmo uma espada divina, todas elas têm que se submeter ao mestre. Percebendo o significado dessas palavras, o protagonista ficou emocionado e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele disse com a sensação de que já faziam 3 anos inteiros. Durante esses 3 anos, ele experimentou a dor e o sofrimento no inferno e tudo o que é possível. Cerrando os punhos, o homem fez uma careta com os dentes cerrados e lágrimas nos olhos, e perguntou se ele tinha um sistema tão incrível, por que ele não apareceu antes. O tigre, percebendo que o cara não estava olhando para ele, ficou furioso e gritou para que o cara não o ignorasse. Apesar de suas palavras, o protagonista nem prestou atenção nele, e continuou olhando para as janelas do sistema que flutuava na frente dele. O tigre, vendo que o sujeito não estava prestando atenção nele, rosnou com raiva, dizendo que isso já era o bastante. Dito isso, o tigre branco correu em direção ao homem com suas garras prontas. Mas o homem nem sequer recuou.
levantando 2 dedos os encheu de energia e os agitou verticalmente. Uma lâmina de energia saiu de seus dedos e atravessou o corpo do tigre branco, o cortando ao meio. O tigre que estava no céu caiu no chão de barriga para baixo e com um rugido, declarou que não conseguiu mais levantar a cabeça. As nuvens se dissiparam. Enquanto sorria, o homem levantou a mão cheia de energias, dizendo ao tigre para atacá-lo. A criatura no chão respondeu furioso que agora o cara não deveria ser diferente de um simples mortal, e se inclinou sobre Zan com a boca aberta dizendo que ele deveria ir para o inferno. O protagonista levantou a espada sem hesitar, a energia começou a fluir através dela. Fazendo uma pose, o homem balançou a espada verticalmente, liberando uma onda de energia que envolveu completamente o tigre branco. Um raio de energia amarela atingiu as nuvens. Um redemoinho de energia fluiu em torno do homem que aplicou esse golpe incrível. Naquela época, havia uma cidade de imortais no reino dos imortais, acima das nuvens e no próprio céu. Na cidade havia um palácio no centro, nas camadas inferiores havia casas mais simples, e no centro do mundo imortal, numa camada abaixo do palácio, havia uma formação dourada que emitia raios. Neste momento, o ataque do protagonista que abriu os céus estava avançando rapidamente em direção ao palácio. Sentado no trono, um homem de armadura dourada e cabelos loiros viu esse raio de energia e riu, dizendo que um mero mortal ousava cortar os céus. Com um fogo de raiva em seus olhos, o homem falou que o mortal havia se tornado audacioso demais. Levantando os dedos, o cara se levantou de seu assento e convocou seu caldeirão dourado, dentro do qual havia uma bola de raios e trovões. Depois de enviar o caldeirão em direção à viga, o homem lhe disse para suprimir esse golpe. Então um enorme caldeirão voou em direção à formação dourada e parou bem acima dela, esperando que o feixe de energia o atingisse. Um feixe de energia dourada se chocou contra o caldeirão e uma explosão soou, espalhando ondas de ouro, energia e relâmpagos dourados ao redor, e as terras entraram em uma onda. Esse congelamento ocorreu muito longe no céu, e mesmo a 100 quilômetros de distância do lugar era possível ver essa colisão. Nesse momento, em uma área rochosa na caverna do renascimento da alma, um esqueleto com um manto estava olhando para esse local, observando esse confronto de energias. O esqueleto disse que esse era o caldeirão divino dos 9 céus. Será que o próprio imperador divino estava trabalhando? Os olhos do esqueleto brilharam com luzes roxas, e dando uma olhada por trás da parede, ele se perguntou o que estava acontecendo ali. Nesse momento, na seita das 10.000 espadas imortais no pavilhão da espada celestial, um homem estava de pé no topo de uma casa. Esse homem estava vestindo uma roupa branca e seus cabelos brancos estavam voando. De onde ele estava havia uma visão ampla de toda a seita, mas agora a atenção do homem estava voltada para a energia amarela no céu azul. O cara com um longo cavanhaque disse incrédulo que espada imortal divide o céu. Esse é o pico da espada. Neste momento, em outra parte do reino mortal nas montanhas, um homem de cabelos castanhos e roupas simples aponta para o brilho no céu. Sorrindo, ele conta que havia um artefato celestial que eles não podiam perder, e precisavam enviar todos os seus alunos para esse lugar, pois eles têm que fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Ouvindo as palavras desse cara, dezenas ou centenas de pessoas correram diretamente para lá. Naquela época, no reino dos celestiais, um homem de armadura dourada sentado no trono avisa que tinha uma nova ordem para o reino mortal. Parece que houve um louco que cortou os céus e abaixou os filhos divinos dos 9 céus. Os 4 grandes generais devem descer imediatamente ao reino mortal na frente desse homem. Os 4 generais celestiais estavam ajoelhados em um só joelho, cada um deles emitindo uma energia avassaladora, mas com uma cor diferente. À esquerda havia um homem bastante grande com cabelos escarlates e a mesma energia que uma chama. Em seguida, vinha uma garota com cabelos roxos e uma figura graciosa. Depois dela veio um homem de roupa preta e com uma aura verde. Por último,
Um homem de roupas brancas e cabelos pretos estava emitindo energia branca. Com um aceno de mão, o homem com a armadura dourada fala que esses 4 generais deveriam encontrar o caldeirão divino dos 9 céus a qualquer custo. E se alguém ousar interferir, eles devem destruir sem piedade. Após ouvir a ordem, todos os 4 generais partiram em uma velocidade sem precedentes, um à frente do outro ao mesmo tempo. Enquanto isso, o causador de tudo ficou confuso com o poder que emitia e se sentou no chão. Zan fala que era poderoso, mas no que sua espada se meteu para causar tamanha destruição, enquanto o rapaz se perguntava. Uma nova notificação apareceu na frente dele dizendo que o cavalheiro destruiu o demônio tigre, e recebeu 1.400 pontos de espada e um conjunto de presente para iniciantes como recompensa. O cara que estava lendo isso se perguntou que tipo de pontos de espada era. Respondendo à pergunta do cara, o sistema exibiu uma notificação dizendo que os pontos de espada são a moeda necessária para expandir o alcance da área da espada. Cada 100 pontos de espada aumentam a área da espada em 1 metro. Agora tudo estava claro para Zan, ou seja, depois de eliminar o tigre demônio do 3º estágio, a área da espada invencível aumentou para 14 metros. Em seguida, o homem disse com pesar que era uma pena que a área fosse tão pequena. Depois disso, ele pegou a caixa de presente do recém-chegado e a usou. Uma nova notificação apareceu na frente do rapaz, o parabenizando pelo fato de que a área da espada invencível se expandiu instantaneamente em 10 metros e o tamanho atual era de 24 metros. Depois disso, uma nova notificação apareceu dizendo que a área da espada invencível havia sido atualizada para o 1º nível, portanto a capacidade de usar todas as coisas como uma espada foi desbloqueada. Logo após ler isso, An pensou que essa era uma habilidade incrível, pois agora ele podia usar qualquer coisa como espada. Isso também significa que todas as folhas e galhos podem ser sua espada. Com interesse o cara arrancou uma folha e disse que precisava experimentar. Zan jogou uma folha e ela avançou com uma onda de energia vertical na forma de uma lâmina. A lâmina de energia bateu em uma pedra próxima e a dividiu em vários pedaços. Depois disso, levantou uma poeira que cobriu o local. Olhando para esse lugar, o protagonista ficou muito surpreso e disse que dentro da área da espada invencível, qualquer coisa é uma espada. Zan, com um pequeno tronco na mão, fechou os olhos e se concentrou nos dedos indicador e médio da outra mão e disse que agora ele tentaria algo. Dedos cheios de energia correram para o tronco e começaram a esculpir uma forma nele. Depois de alguns segundos, uma simples árvore se transformou em algo parecido com um boneco de constelação. Não ficou surpreso não só com a potência, mas também com a precisão. Depois desse experimento, o rapaz perguntou ao sistema se a área da espada invencível era fixa e por que ela parecia estar parada. Uma nova notificação apareceu na frente do rapaz dizendo que inicialmente, a área da espada invencível era fixa, portanto, não podia ser movida. O usuário pode subir de nível e expandir a área com pontos de espada. Depois disso, o sistema também informou que ao sair da área sem permissão o usuário perderia todos os benefícios, então ele deveria se comportar bem. O homem pálido estava coberto de suor frio escorrendo pelo rosto. Ele perguntou o que aconteceria se ele desse um passo para fora da propriedade. A resposta é que ele se tornaria fraco novamente. De repente, com esse pensamento, o cara se deu conta e agarrou a cabeça gritando que se 100 pontos de espada só podem aumentar a área em 10 metros, quantos malditos monstros ele deveria lutar para sair desse lugar? Depois de um tempo ele se acalmou, e disse que não importava, pois isso não mudaria nada. Além disso, ele estava com fome. Até agora ele só conseguiu passar por perto e colher cogumelos para comer pelo menos um pouco. Na floresta, uma multidão de pessoas estava perseguindo um filhote de lobo cinza com uma marca na testa. A multidão gritava uns para os outros que não podiam perdê-lo. Mas o filhote de lobo cerrou os dentes com um brilho vermelho nos olhos e disse que essas pessoas malditas eram um saco.
e que já o estavam perseguindo por 16 quilômetros. O lobo disse que ele era o rei sombrio dos demônios e se lembrou do acidente com o caldeirão que caiu sobre ele. O lobo fala com raiva que se não tivesse sido ferido por aquele caldeirão, teria engolido todos eles. De repente, o lobo viu um prédio à frente e se perguntou o que estava acontecendo. O lobo olhou para o protagonista que tinha lágrimas nos olhos. Ele estava fervendo algum tipo de sopa. O lobo pensou que ele estava sem aura espiritual. Zan lamentava o fato de ter coletado tão poucos cogumelos em meio-dia. O cara sonhava em conseguir carne. Nesse momento, o lobo pensava que se comesse essa sopa, recuperaria muita força. Com esses pensamentos, o rei demônio correu para o homem com um sorriso e gritou que ele lhe desse essa comida. O protagonista levantou a cabeça e de repente o lobo ficou coberto de suor frio. O lobo se perguntou o que havia de errado com os olhos desse cara. O protagonista, com saliva escorrendo da boca e um brilho nos olhos, olhou para a carne à sua frente. Ele gritou que aquilo era carne. O cara bateu na cabeça do lobo e o jogou no chão. O lobo ficou perplexo com tanta dor e não entendeu o que havia acontecido, e com o que o cara o havia atingido. Era como se uma montanha tivesse caído sobre ele. Será que esse garoto tinha algum tipo de tesouro em seu olhar? O lobo, levantando a cabeça, viu o brilho da aura maligna e disse mentalmente que ele era o grande rei demônio das trevas. Ao perceber isso, todo o espírito do lobo saiu nesse momento, e aqueles que perseguiam o lobo-demônio chegaram mais perto. Na frente, tinha um rapaz de cabelo castanho amarrado em um rabo de cavalo, e atrás dele duas garotas, uma de cabelo rosa e outra de cabelo azul. O cara de cabelo castanho, olhando para o lobo, disse que ele fugiu deles por um longo tempo, mas o lobo não pôde responder porque estava inconsciente. O protagonista, sem relaxar sua vigilância, pergunta a essas pessoas o que estava acontecendo aqui. A garota de cabelo azul gritou perguntando a Zan quem ele era e como ousava roubar sua alimentação. O protagonista girou calmamente sua colher de pau e liberou uma enorme onda de energia. A energia azul fluiu em torno do corpo do homem, suprimindo as pessoas ao seu redor. O cara de cabelos castanhos deu um pulo para trás e gritou que esse cara era perigoso, e eles deveriam se retirar. Em seguida, o cara de cabelos castanhos arregalou os olhos, e com suor frio escorrendo pelo rosto, perguntou se usar qualquer coisa como espada não é a condição mais lendária. Olhando para o lado, os olhos dos rapazes se arregalaram. Nesse momento, o homem de cabelos castanhos ficou pasmo ao pensar em como isso era possível. Ele se questiona quem é esse cara. Eles se depararam com um mestre forte que parece viver aqui em reclusão, a garota de cabelos azuis. Olhando para o rapaz sentado em frente a essa sopa cheia, perguntou ao irmão mais velho Dan o que estava acontecendo aqui. Dan disse cautelosamente que o que ele tinha acabado de mostrar era uma das artes divinas do mundo, usando qualquer coisa como espada. Isso é algo que nem mesmo os mais velhos conseguem fazer. Enquanto esses três falavam, o protagonista se inclina sobre a sopa em desespero e com um tremor em sua voz. Ele diz que parece que nem toda a sopa foi derramada. Depois disso, Zan voltou seu olhar para aqueles que estavam em pânico agora e se perguntou por que aquelas pessoas estavam tão surpresas. Zan perguntou aos três se eram reforços enviados para pegar esse lobo, colocando a palma da mão em seu punho. Dan disse que eles estavam realmente perseguindo esse lobo. Então ele explica que esse lobo é uma fera demoníaca muito forte. Caso contrário, ele não teria conseguido escapar deles. O protagonista se concentrou e percebeu que havia um fluxo de Kai da espada nos corpos dessas pessoas, e parece que eles são cultivadores. O protagonista perguntou de onde esses três vieram. Depois de fazer uma reverência no estilo dos cultivadores, o cara de cabelos castanhos se apresentou como Dan, da seita Espada Sagrada. E ele disse que estava feliz em receber o jovem mestre. Depois dele o rapaz apresentou as duas garotas como suas irmãs mais novas. A garota de cabelo azul curto fez uma reverência e se apresentou como Muromulan, da seita da Espada Sagrada.
e também cumprimentou o jovem mestre. Em seguida, veio uma linda garota de cabelos rosas. Ela também cruzou os braços embora eles não estivessem visíveis por causa das mangas compridas. Sorrindo, ela se apresentou como Tail, e disse ao rapaz que não tomasse isso como um insulto se eles ofenderam sem querer. Dan se curvou mais uma vez e disse que era uma emergência, mas que não deveriam ter atacado esse jovem mestre de forma tão descarada, então pediram perdão. O protagonista se esticou e não disse nada. Em choque, ele olhou para essas pessoas com um olhar típico, pensando que elas haviam se desculpado tão rapidamente, que se tornou fácil se comunicar com os cultivadores de espada. O protagonista colocou a mão no quadril e perguntou o que esse lobo significava, mas antes que ele pudesse terminar, Dan disse que naturalmente ele pertencia ao prota. Então Dan se curvou novamente e disse que eles haviam o perturbado, mas já estavam indo embora. Dan pediu permissão para visitar Zan adequadamente da próxima vez. Junto com ele, suas duas irmãs também abaixaram a cabeça. Mulan está completamente calma, mas Tail está sorrindo. Enquanto Dan estava falando alguma coisa, ele estava pensando que a força do protagonista era realmente grande. O que significa que ele deveria se reportar ao mestre a todo custo. Mas, com esses pensamentos, eles se viraram e saíram apressadamente enquanto Zan estava olhando para eles, mas de repente o prota levantou a mão e disse para eles pararem. Todos os três cultivadores pararam abruptamente, ficaram pálidos e cobertos de suor frio que escorria por seus rostos. Em seguida, Lan pegou sua boneca de madeira e disse que esse lobo não teria ido até ele se esses caras não o tivessem perseguido. Então ele não vai pegar o que é de outra pessoa assim, sendo assim ele dará esse boneco de madeira em troca. Com essas palavras, o cara jogou o boneco, Tail se virou e pegou a figura. Depois de se curvar, Dun agradeceu ao prota, que se virou e foi em direção ao lobo. O protagonista disse que essas pessoas deveriam ter cuidado no caminho de volta. Enquanto isso, uma excelente carne de lobo estava esperando por ele. O céu estava azul e nuvens brancas flutuavam. Entre essas nuvens, uma águia com asas douradas carregava um caldeirão divino do mundo dos imortais. Nesse momento a águia estava sobrevoando o estado mais antigo no topo da montanha, e de repente notou um lobo que estava deitado ao relento. O surpreso imperador celestial reconheceu o rei demônio das trevas e o lobo. Ele se perguntou o que o bicho estava fazendo ali. Enquanto a águia sobrevoava a propriedade e o lobo se aquecia no altar, o protagonista com baba na boca acendeu uma fogueira, pensando no futuro banquete. Parece que o imperador celestial percebeu a intenção do cara, por isso gritou furioso como um mero mortal ousou eliminar o rei demônio. O imperador celestial das rochas, que era uma águia com asas douradas, ficou furioso e gritou que esse homem ia ser destruído. Com essas palavras, a águia voou em direção a essa propriedade velha e amassada com um telhado verde. Porém, ele foi rapidamente atacado, ele ficou chocado e com o bico bem aberto gritou, perguntando o que era aquilo. Várias dezenas de lâminas de energia voaram em sua direção, das quais ele naturalmente não conseguiu escapar. Todos os golpes o atingiram diretamente com os olhos apagados. O imperador das ruínas celestiais começou a cair no chão. Nesse momento, Zanfan com suas roupas rasgadas do dia a dia levantou a cabeça e se perguntou o que era aquilo no céu. Nesse momento bem na frente do homem, o enorme corpo do imperador das ruínas celestiais caiu junto com o caldeirão divino de cor preta com padrões dourados. Zan notou esse fenômeno com surpresa. Algum tempo depois, o homem se aproximou do imperador das ruínas celestiais e se curvou sobre a cratera que ele havia criado. O rapaz, olhando para o enorme corpo da águia, perguntou o que estava acontecendo aqui e por que esse pássaro caiu junto com um caldeirão. Nesse momento, uma nova notificação apareceu na frente de Zan dizendo que ele havia destruído o demônio imperador, e recebeu 40.000 pontos de espada por isso. Depois disso,
uma nova notificação apareceu dizendo que a área da espada invencível tinha sido atualizada para o nível 2, e o raio tinha sido aumentado para 424 metros. Surpreso, o protagonista se aproximou da águia, o cutucou no olho e disse que esse grande pássaro era na verdade um imperador demônio de 7ª categoria. Aparentemente, ele não queria largar o caldeirão que estava muito pesado. Então Zan, pensando sobre isso, percebeu que esse imperador demônio voou para a área da espada invencível, que ativou algum tipo de defesa. Até o imperador demônio foi destruído por causa disso. Qual será a força dessa barreira? O prota apresentou uma barreira em forma redonda que cobria toda a propriedade e o campo ao redor. Depois de se livrar desses pensamentos, o cara sorriu amplamente e disse que não se importava. Além disso, esse pássaro chegou bem na hora e ele nem precisa procurar um caldeirão. Ele deixará o lobo frito para depois e hoje experimentará um pássaro cozido com cogumelos. Com esses pensamentos, o homem esticou os ombros e se preparou para preparar o jantar. Depois de um tempo, o rei demônio das trevas começou a se recuperar, mas assim que acordou, sentiu uma dor de cabeça muito grande. Então o lobo cinza ficou pálido e disse que parecia que alguém o havia nocauteado. Depois disso, o lobo se lembrou imediatamente daquele cozinheiro louco que o nocauteou com uma simples colher. Cerrando os dentes, o rei demônio disse que se certificaria de que não seria fácil para ele, mas antes de pensar nisso, o rei demônio viu uma enorme águia sem vida e se virou para Sua Alteza. Tremendo todo, ele questiona o que estava fazendo aqui, até que o lobo notou que só restava a cabeça de Sua Alteza, e o corpo já estava cozinhando em um caldeirão preto. Com uma visão tão impiedosa, o rei demônio tremeu de medo e ficou coberto de suor frio escorrendo pelo pelo. Naquele momento, o protagonista virou a cabeça e o rei demônio o viu comendo carne de ave. Ao ver isso, o rei demônio das trevas tremeu de medo e caiu do pedestal, o que o fez gritar de dor. Ele estava chocado com a cabeça do imperador das ruínas celestiais. O bicho questiona surpreso como tal coisa era possível, como Sua Alteza poderia se tornar uma sopa. Depois disso ele desviou o olhar da cabeça do imperador para o caldeirão negro com padrões dourados. O caldeirão estava em chamas e a sopa estava sendo cozida dentro dele. O lobo questiona se esse não é o mesmo caldeirão que caiu do céu e quase o mandou de base. Agora aquele idiota estava fazendo sopa nele. O rei demônio já estava farto, ele não queria ter nada a ver com um cultivador psicopata como esse. Ele deve ser um psicopata incrivelmente forte que está cultivando secretamente aqui. O rei demônio percebeu que desde que ele fritou o imperador das ruínas celestiais e preparou a sopa dele, não é possível que ele esteja esperando pelo mesmo destino. Ao perceber isso, o lobo ficou pálido e coberto de suor frio que escorria pelo rosto. Ele levantou abruptamente e parou. Apenas um pensamento estava girando em sua cabeça: o que ele deveria fazer? Ele não sabia ao certo, mas provavelmente esse pensamento girou 1000 vezes em sua cabeça. Devido à tensão dos pensamentos, os olhos do rei demônio ficaram vermelhos. E, finalmente, ele pensou em como queria sair daqui. Ele olhou diretamente para o cozinheiro com um rosto sombrio. Neste momento, o protagonista voltou a olhar para o lobo, ao ver a cara de perplexidade dele. O protagonista perguntou se esse lobo era um demônio. Por que ele parece tão confuso? Enquanto olhava para o bicho, o homem se aproximou da faca de trinchar e disse que não se importava. A carne principal que ele tinha deveria ser deliciosa. Pegando a faca, ele passou o dedo ao longo da lâmina, olhou para o rei demônio e disse que havia muitas feras demoníacas rondando a propriedade, então ele não podia sair. É improvável que ele encontre outro pedaço de carne de lobo. Logo ao ouvir essas palavras, o rei demônio uivou com raiva. Embora o prota só tenha ouvido o uivo, o rei demônio quis dizer que ele não deveria se aproximar dele porque ele não é delicioso. Vendo a resistência, o cara sorriu maliciosamente e liberou as ondas de energia que flutuavam ao seu redor.
Zan começou a se aproximar do rei demônio, que ficou pálido e o suor escorria pela cabeça. Um lobo com pupilas estreitas disse ao cara para não se aproximar, e incapaz de se conter o lobo começou a chorar e a uivar lamentosamente, dizendo para não ser comido, ele não quer partir. Ele ainda não aprendeu todas as cores do mundo, é por isso que ele desiste, é por isso que ele não deve ser comido. O protagonista parou, colocou as mãos nas laterais do corpo, olhou para o lobo que choramingava e rodopiava. Pensativos, An disse que parecia um cachorro implorando por misericórdia. Até o coração do cozinheiro tremeu e ele colocou a faca de trinchar no lugar. O protagonista sorriu e disse ao rei demônio que ele poderia ficar e se tornar um cão de guarda. Ao ouvir isso, o rei demônio não sabia se chorava de tristeza porque ele, o rei demônio, se tornaria um animal de estimação humano, ou se chorava de alegria porque não se tornaria a constelação alimentar da mesma pessoa. O cara não percebeu os sentimentos de seu novo animal de estimação. Então Zan disse que como ele estava hospedado aqui, o cara precisava alimentá-lo. Com essas palavras, o cara jogou um osso na frente dos pés do lobo, que ficou com uma expressão ilegível. O cara até explicou que aquele era o osso do imperador demônio, havia até um pouco de carne. Diante de tanta insolência, os capilares dos olhos do rei demônio quase estouraram e ele perguntou mentalmente o que o cara queria que ele comesse, Sua Alteza. Ele estava claramente exagerando, mas o prota não sabia como ler os pensamentos de uma besta demoníaca, e é por isso que estava sentado na frente dele com um sorriso de orelha a orelha. Ele estava esperando por esse momento com impaciência. Ao ver isso, o lobo congelou por um segundo sem saber o que fazer. No entanto, ainda incapaz de resistir ao olhar do protagonista, ele se curvou sobre o osso, pensando que afinal era apenas um cão de guarda. É melhor do que ser um docinho frito. Pedindo desculpas a Sua Alteza, ele comeu o osso, e no final ainda achou que estava muito saboroso. A seita da espada nas altas montanhas e a imagem de uma espada foi esculpida bem no centro, ao longo da qual cobras de toupeiras douradas estavam correndo. Neste momento, havia casas no antigo estilo chinês no chão. E também havia fragmentos flutuantes de terra nos quais outras casas foram construídas no mesmo estilo. Essa montanha foi escalada por Dan, o jovem que vimos anteriormente com o personagem principal, Mulan, sua irmã da seita, e Tail, sua outra irmã da seita. Os três subiram até o topo da montanha, até o local onde vivem os anciãos. Por fim, chegaram ao salão. Havia um buraco atrás da grade, mas acima do buraco estava a formação de trigrama que os anciãos haviam criado. Nessa formação, 8 pessoas estavam sentadas em um círculo e no centro da formação, bem no lugar do Yin e Yang, o próprio ancião estava sentado. O ancião da seita Espada Sagrada, com uma longa barba branca, olhou para os três e disse seus nomes. Em seguida, sem mudar sua postura, perguntou por que eles haviam retornado. Levantando a cabeça, Dan ainda estava sentado e fez uma reverência e um gesto de punho na palma da mão. Ele explica que por ordem dos anciãos, eles foram ao Monte Xian para encontrar um artefato divino. Embora não o tenham encontrado, eles tiveram a sorte de encontrar um especialista forte que havia alcançado o estado de usar qualquer coisa como espada, então ele deve ser capaz de ajudá-los a lidar com o demônio da espada. Ao ouvir as palavras do rapaz, os outros anciãos não acreditaram e disseram que usar coisas como uma espada era quase impossível. Outra pessoa dos anciãos disse que essa montanha está cheia de bestas demoníacas. Como uma pessoa pode viver nela? O ancião no centro também não acreditava no garoto. Dan disse que não ousaria enganar os anciãos, todos eles o escolheram, então os anciãos deveriam acreditar nele. O ancião suspirou, desviou o olhar e disse a Dan que sua seita já tinha mais de 10.000 anos. Durante esse período, apenas 3 pessoas conseguiram alcançar a vontade da espada e usar qualquer coisa como um instrumento de controle.
A espada é algo que nem mesmo o progenitor conseguiu alcançar. Ao ouvir isso, Taiu levantou a cabeça e ficou levemente pálida, dizendo que definitivamente sentiu sua vontade divina. Ao ouvir essas declarações da garota, outro ancião ficou furioso e disse que tudo isso era um absurdo. Todos os três estão no estágio de endurecimento do corpo. Naturalmente, tudo parece forte para eles. A vontade da espada não é um estágio fácil de alcançar, não é nada fácil. O ancião-chefe no centro assentiu e disse que todos os três nunca tinham visto a vontade da espada. Eles foram simplesmente enganados por algum truque. Se realmente houvesse um especialista assim em seu mundo, todos saberiam sobre ele. Dan quis negar isso, mas o ancião-chefe, não querendo mais ouvi-lo, fechou os olhos e disse para pegar todos os discípulos e ir embora o mais longe possível, e também não deveria voltar mais. Em seguida, o ancião explicou que o selo do demônio estava enfraquecendo mais e mais a cada minuto, portanto, eles não podiam mais mantê-lo. Os alunos ainda são jovens e não precisam partir com eles. Dan, surpreso, perguntou sobre o mentor. Ao ouvir isso, ele disse que quando o demônio rompesse o selo, os anciãos da constelação lutariam com ele até o fim. Eles têm que arriscar suas vidas para impedir que os demônios saiam. Nesse momento, uma risada sombria soou das profundezas do buraco abaixo deles, e em seguida, uma voz lhe perguntou o que eles queriam para arriscar suas vidas. O velho ficou pálido e disse que a situação era ruim. O demônio tinha quase escapado, eles quase não tinham mais tempo. O abrigo abaixo cessou em uma voz sombria e disse que há milhares de anos, para selá-lo, seus ancestrais destruíram seu corpo taoísta e mergulharam nesse abismo para serem absorvidos. O líquido vermelho dentro do abismo começou a ferver e depois fluiu em direção ao coração, pairando sobre o lago. O demônio continuou dizendo que há milhares de anos depois, lixo como eles, simultaneamente às suas palavras o demônio formou um corpo a partir do esqueleto, que começou a ser coberto por músculos e depois por pele. O demônio continuou a dizer que, como um lixo, ele realmente acha que pode impedi-lo. No final de suas palavras, o demônio formou um corpo perfeito e musculoso, e levantando-se de seu assento, o ancião-chefe disse que eles deveriam agir juntos. Todos os anciãos direcionaram suas energias espirituais na forma de faíscas de raios para o ancião-chefe, e depois de se conectarem todos eles colocaram a mão no selo. O ancião-chefe disse que eles deveriam ativar a formação de espadas. Com isso eles ativaram a formação. A espada de pedra que estava flutuando sob a formação, cheia das energias de todos os anciãos, desceu com grande velocidade. O demônio que estava de pé horizontalmente acima do lago riu e disse que todos eles eram fracos. A espada estava bem na frente dele. Mas, na frente do demônio da espada, formou-se uma bola de líquido vermelho, que logo tomou a forma de uma espada e colidiu com a espada de pedra cheia da energia dos anciãos. As duas energias opostas colidiram em ondas de poder espiritual que começaram a se espalhar. A partir do ponto de contato, a garota de voz debochada disse que há 10.000 anos essa formação era muito mais forte devido à colisão de tanta energia. A espada de pedra começou a se quebrar e se partiu em milhares de pedaços. O glorioso ancião cuspiu o líquido vermelho e com o rosto pálido disse que as coisas estavam ruins naquele momento. O demônio dentro do abismo acima do lago estava rindo, formando em voz alta a imagem de um demônio cinza. Com um sorriso de demônio, ele perguntou se esses velhos realmente achavam que poderiam machucá-lo. Com essas palavras, a enorme figura do demônio saltou do abismo e apareceu na frente de todos, fazendo o ancião cair da constelação com os dentes cerrados. Ao ver esse monstro fazendo isso, Dan disse que ajudaria o professor, mas o velho se virou preocupado e disse a eles para fugirem daqui. Eles deveriam contar a todos que o demônio fugiu. O demônio olhou para todos rindo alto. Depois de formar uma espada, ele perguntou se achavam que poderiam escapar.
Eles são apenas a escória da seita da espada. O demônio brandiu uma espada enorme na direção dos alunos, dizendo para eles se ferrarem, e a espada cheia de energia foi direto para Tail, que pulou para o lado com dor. Ela deixou cair a boneca que o protagonista lhes deu. O boneco parecia ter ganhado vida, e com um brilho de inteligência nos olhos, voou em direção ao demônio e começou a atacá-lo, soltando energia espiritual surpreendeu até mesmo o demônio, que se virou olhando para esse boneco voador, e disse que ela era do grande dono da espada. Isso parecia impossível. A boneca estava rapidamente cortando o demônio em pedaços, e ele gritava em desespero por não conseguir fazer nada. Depois de sair da prisão, milhares de lâminas de energia inundaram a área ao redor do demônio, e como resultado, respingos de líquido vermelho voaram em todas as direções. Algum tempo depois a boneca de madeira caiu no chão bem na frente de Tail. Começando pela garota mais doce e terminando com os anciãos, todos ficaram chocados. Os anciãos surpresos perguntaram sobre o fato do demônio ter sido eliminado. O ancião-chefe se abaixou, pegou a estatueta e disse com um sorriso que a partir disso, o demônio foi derrotado. Essa estatueta de madeira se tornaria o tesouro de sua seita. Todos os discípulos da seita da espada sagrada deveriam adorá-la e tentar compreender a vontade da espada contida nela. Levantando a boneca bem alto, o ancião-chefe disse a eles que abrissem o cofre e se lembrassem dessas palavras. Os outros anciãos, ao verem isso, disseram que parece que o céu não desistiu de sua seita da espada sagrada. Outro ancião disse que tudo isso foi graças a esse tesouro. O ancião olhou para essa boneca com felicidade nos olhos e disse aos discípulos que eles haviam retornado com um tesouro que os ajudou a derrotar o demônio. Então ele nunca se esquecerá disso. Em seguida, o ancião lhes disse para contar mais sobre o homem que eles encontraram no Monte Xian. Nesse momento, Dan e Mulan olharam para a boneca com surpresa, mas a fofa Tail estava com um sorriso na boca. Dan, depois de coçar a nuca, se curvou diante do professor, e disse que foi isso que aconteceu lá. Depois de um tempo, ele contou a história de como conheceram aquele grande homem. O ancião ficou chocado com a boca aberta. Ele olhou para a figura, e perguntou se ela era feita de madeira comum, mas a vontade da espada a continha e ela derrotou o demônio cego. Com descrença e choque em seu rosto, o ancião disse que era incrivelmente aterrorizante. E se questionou qual é a força do protagonista, se ele está no estágio de libertação, ou até mesmo no estágio de divindade. Depois de ouvir as palavras do ancião, outro homem disse ao professor que a energia espiritual no mundo não está tão saturada como antes. Nem todos podem alcançar o estágio de libertação e é impossível alcançar o estágio de divindade. Passando a mão em sua barba de bode, o ancião com um semblante sério disse que seja o que for, ele deveria ir e verificar por si mesmo. Olhando para essa figura pensativamente, o ancião disse a Mulan para levar a espada divina de Cinábrio e o solo sagrado com ela, e depois levá-lo até o protagonista. A garota surpresa disse que a espada divina de Cinábrio é o tesouro de sua seita. Os anciãos surpresos perguntaram se o professor realmente queria dar o tesouro de sua seita a algum desconhecido, e também a terra sagrada. Ela foi trazida por seus ancestrais diretamente do reino dos imortais. Enfurecido, o velho se virou e gritou com eles, perguntando o que estavam pensando. Essa estatueta de madeira é o tesouro mais raro, e eles não podem ir até o protagonista de mãos vazias. Muito provavelmente, todos os tesouros da seita deles não valem um grão de poeira aos olhos de Zan. O ancião sorriu e pensou que o trabalho honesto nunca se comparará ao pedido profissional. A bajulação é o único caminho seguro para o sucesso. Tossindo secamente, o velho disse que talvez eles pudessem apaziguar o homem, e ele lhes ensinaria alguns truques ou segredos para cultivar a vontade. Rindo alto, o velho disse alegremente que isso permitiria que a seita da espada sagrada se tornasse a seita mais forte por muitos séculos.
Olhando para o professor bastante risonho, todos os alunos sorriram, mas os anciãos ficaram intrigados. Dan cerrou os punhos e disse que isso é esperado de um professor, ele é tão aberto e honesto. Um dos anciãos coçou a cabeça e ele disse que realmente havia pensado em tudo com antecedência. Não é de surpreender que ele tenha sido escolhido entre todos os candidatos para o cargo de chefe das espadas sagradas. O céu estava azul e as nuvens eram brancas. Havia uma mansão bem distante nas montanhas. O protagonista estava dormindo sobre a palha em frente a uma das árvores. Quando acordou, ele se espreguiçou e a primeira coisa que viu foi um lobo, que estava dormindo não muito longe dele. Enfurecido, o sujeito deu um chute em seu rosto adormecido e disse que havia poupado sua vida e permitido que ele guardasse sua casa, então como ele ousava dormir o dia todo? O lobo que foi chutado com raiva foi embora, ele olhou de volta para o cara e disse mentalmente que ele era o rei, todos tinham medo dele e ele era o mais forte desta montanha. E agora Zan o trata como um cachorro de quintal. O cara com as sobrancelhas franzidas olhou para o lobo, que respondeu com um sorriso. O rei demônio estava pensando que era inferior a esse homem e à sua força, ele se sentiu tão oprimido, mas não podia fazer nada, então se virou com lágrimas nos olhos e começou a cavar o chão, pensando que esse homem era um homem de verdade ao reprimi-lo. Zan, surpreso ao olhar para um cão tão ativo, se perguntou que tipo de raça esse cão era. Será que ele sabe até cavar? Agarrando o rei demônio pela cauda, o prota se afastou, dizendo que já que o cão sabe cavar, ele deveria ajudá-lo. Ele estava pensando em plantar alguma coisa no quintal. O cão poderá ajudar arando o solo, uivando com os olhos cheios de lágrimas. O rei demônio gritou para ser ajudado, porque agora ele precisava de salvação. Nesse momento, Senna estava sobrevoando o local, turista em uma espada voadora. Ela era uma beldade em roupas brancas com longos cabelos pretos e sedosos que dançavam com os ventos. Seus olhos eram vermelhos como a flor em sua cabeça, como um grampo de cabelo voando sobre essa floresta. Ela logo ficou pálida depois de sentir que sua energia espiritual estava acabando. Ela disse que havia gastado muita energia espiritual. Se ela não compensasse isso, eles definitivamente a pegariam enquanto ela estivesse avançando. De repente, ela percebeu que não estava muito longe. Avistando um telhado verde, a garota surpresa se perguntou se realmente havia uma propriedade nessa região selvagem do sul. Senan disse que era estranho, mas seja o que for, era definitivamente melhor do que ser pega por aquelas pessoas. Com esse pensamento, Senan correu naquela direção e logo notou um homem parado sobre um cachorro que estava cavando o chão naquele lugar. Enquanto sorria, a garota pensou que, como ele vive em reclusão no território sem vida e sem fim, ele definitivamente não é uma pessoa comum. Em seguida, a garota pediu ajuda ao protagonista. Naquele momento, assim que ele virou a cabeça, a garota sentiu a pressão e a vontade da espada apareceu ao seu redor, brilhando como estrelas. A garota surpresa se perguntou se essa era realmente a lendária vontade da espada. A garota sentiu que se falasse alguma coisa, as espadas invisíveis que a cercavam acabariam com ela imediatamente. Zan levantou e coçou a cabeça, dizendo que alguém havia chegado novamente. De onde vieram tantas pessoas para esse lugar abandonado a essa hora? O rei demônio, uivando como um cão surrado, correu naquela direção e o cara gritou para que ele parasse. O lobo pensou que algum idiota realmente tinha chegado, então ele tem que tentar escapar. O lobo saiu correndo com grande velocidade, e nesse momento, a garota aterrissou no chão, perguntando o que teria sido aquilo que passou por ela. Levantando a cabeça, Senna olhou duvidosamente para o cara que parecia incrivelmente jovem. E por que ela não sentiu a aura dele? Será que ele era realmente uma pessoa comum? Nesse momento, o próprio rapaz estava de pé com as mãos cruzadas sob o peito e olhando diretamente para ela. A garota imediatamente rejeitou a ideia de que se tratava de um simples homem. Por quê?
Mesmo que não fosse sua vontade, ele definitivamente não era tão simples assim. Certa vez, ela ouviu que alguns monstros antigos gostavam de fingir que eram ovelhas inocentes comendo lobos. A garota colocou a palma da mão em seu punho e se curvou, dizendo que ela não teve escolha a não ser invadir o território do homem, então pediu desculpas sinceras por isso. O protagonista levantou a mão e disse que parecia ter tido um déjà vu. Ele se imaginava um velho, pois todos que vinham aqui o chamavam de ancião. Será que ele realmente se parece com um velho? O protagonista acenou com a mão e disse generosamente que não ia ficar com raiva, então perguntou o que ela precisava aqui. O rei demônio apareceu na frente dele. Ao mesmo tempo, houve um estrondo em outra parte da floresta. Ao olhar para lá, o cara viu uma enorme nuvem de poeira. Depois que diminuiu, apareceram cultivadores voando em espadas. Eles ainda estavam sendo perseguidos por um monstro gigante que parecia uma toupeira, mas de cor cinza. O monstro gigante rugiu, enchendo sua mão de energia espiritual, e os cultivadores voaram ao seu lado. Ao ouvir esse rugido, Senan caiu no chão com um olhar de pena para o cara. Ela fala que o Guanglin conspirou com os demônios para capturá-la e entregá-la como concubina ao rei demônio. Seu pai se recusou, mas ele não esperava que eles atacassem todos os membros de sua família, que agora estão sem vida, e ela é a única que conseguiu escapar. É por isso que ela implorou de joelhos por ajuda. Ao ouvir sobre a seita Guanglin, o protagonista recuou, quase deixando seus olhos fora das órbitas. Ele pensou no fato de que se tratava de uma seita muito justa. Por que eles fariam algo assim? O mundo dos cultivadores é cheio de conflitos e ele não deve tomar decisões depois de ouvir apenas um lado. Mesmo nesta mansão, ele é invencível. Mas não quer que outros o usem, imaginando seu rosto estampado nos jornais como um criminoso procurado. O homem balançou a cabeça, ele olhou para a garota que estava sentada sobre os joelhos desesperada. Senan colocou as mãos no peito e disse que se o ancião não a salvasse, eles definitivamente a destruíram ou fariam algo ainda pior. O cara acenou com a mão calmamente e disse para ela não ter medo, ninguém neste mundo a levaria embora. Ao se virar, o protagonista decidiu ver que tipo de pessoa estava perseguindo a garota. Ela levantou-se e o seguiu com preocupação até a entrada principal. O rapaz colocou as mãos nas laterais do corpo e, olhando para as pessoas à sua frente, perguntou por que estavam aqui. Na frente do prota estava um jovem com um grampo dourado e cabelo azul. Era Yuk King, da seita Guanglin. Um dos irmãos da seita inclinou-se para ele e disse a seu irmão mais velho que o poder espiritual dessa garota estava esgotado, então eles tinham que pegá-la agora, e perguntou o que o irmão dele estava esperando. O próprio King estava confuso, e quando ouviu as palavras de um colega ficou furioso e gritou para ele calar a boca. Será que ele realmente acha que qualquer um pode vir a esse lugar? Há muitos mestres secretos em seu mundo e essa pessoa na frente deles pode ser um deles. Eles não são tão fortes e se ofenderem o mestre partiram antes mesmo de perceber o que aconteceu. O discípulo de cabelos castanhos disse em dúvida, que a fronteira entre os demônios e o mundo dos cultivadores passaria imediatamente, a menos que alguém se escondesse aqui. Olhando para frente, viram um homem com roupas bonitas e algum tipo de cachorro. Ao ver essa imagem, o aluno não pôde deixar de pensar que esse cara não se parece nem um pouco com um mestre. King acenou com a cabeça e disse ao irmão para olhar o cachorro ao lado dele. Definitivamente, esse não é um cachorro comum. Coçando o queixo, King disse que de qualquer forma eles precisam ter cuidado com isso. Não há nada de errado nisso. Com a palma da mão sobre o punho, King se curvou e disse que eles eram discípulos da seita Guanglin e que estavam perseguindo uma traidora. Por isso, pediram que ele não acreditasse em uma única palavra dessa mentirosa, apontando para a garota. O Sr. King disse que ela havia começado a cultivar técnicas demoníacas e sacrificado toda a sua família.
ela também eliminou muitos de seus alunos, enviados para capturá-la. E agora ela está tentando enganar o mestre, não importa o quão bem ela finja, eles conhecem sua verdadeira face. Sorrindo, um dos alunos disse que o irmão King realmente joga bem. Outro aluno furioso pergunta por que eles se preocupam tanto, eles deveriam simplesmente agarrá-la. Com muita raiva, a garota aponta o dedo para King e fala que eles são os que estão cooperando com os demônios e queriam mandá-la para o Rei Demônio. As lágrimas brotaram nos olhos da menina e ela disse que seu pai queria detê-los, mas eles destruíram toda a sua família. Ao ouvir tudo isso, o Rei Demônio Sombrio disse surpreso em sua mente, parece que há um Rei Demônio em algum lugar que ama mulheres humanas. Sim, que mundo amplo! O protagonista coçou o queixo pensativamente, e disse que não conseguia descobrir qual dos dois estava mentindo, então o que ele deveria fazer? De repente houve um estrondo, ao levantar a cabeça Zan viu bestas demoníacas na forma de touros de 2 pernas, e com machados nas mãos que se dirigiam ao rapaz. À frente deles King perguntou o que eles estavam fazendo há tanto tempo, apontando para a garota que agarrou a mão do rapaz com medo. King disse que ela estava bem na frente dele, talvez eles finalmente a pegassem. King piscou os olhos, sem saber o que dizer, e depois quis explicar. Mas o touro jogou King para o lado e disse que os havia pegado. O casamento do Rei Demônio foi adiado por causa de uma mortal. Ele sabia que os cultivadores humanos eram lixos e descartáveis. King ficou pálido e revirou a boca. Mas então ele sorriu maliciosamente e pensou que finalmente esses generais demônios estavam começando a trabalhar. Os guerreiros da tribo do touro têm corpos fortes que nenhuma lâmina pode perfurar. Esse cara tem que lutar com todas as suas forças. Talvez eles até sejam recompensados com pílulas demoníacas quando levarem esse pequeno tolo embora. Nesse momento, o touro demoníaco pairava sobre o protagonista, emitindo uma guerra avassaladora e uma intenção assassina, mas Zen estava completamente calmo. Sem sequer recuar, ele levantou a cabeça, sorriu amplamente e disse a esse grandalhão que eles finalmente haviam parado de fingir. A garota cerrou os punhos de preocupação, pensando que esses touros são generais demônios no estágio de endurecimento do corpo. Será que o ancião conseguirá lidar com eles? O cara se abaixou e disse que não achava que sua seita justa começaria a trabalhar com eles. Nesse momento, o Rei Demônio, olhando para o cara que se acalmou bem, pensou que o show estava começando. O protagonista pegou um galho do chão e sorrindo, apontou o dedo para os touros e disse para eles atacarem de uma vez. Ele não queria perder tempo irritado com tanta arrogância. O touro furioso balançou um machado enorme, mas o homem não recuou, apenas acenou com a mão em um instante. A energia voou e cortou o touro em várias dezenas de pedaços. Ao mesmo tempo, o homem parecia estar cortando um touro comum. Além disso, os touros e os discípulos da seita, que se tornaram espectadores involuntários desse espetáculo aterrorizante, olhavam com olhos arregalados para os pedaços de carne que caíam no chão. Enquanto isso, Prota cruzava as mãos sob o peito e olhava calmamente para esses pedaços de carne, dizendo que um galho era suficiente para eliminar o demônio. O que será esse terrível poder de espada? Esse cara deve estar pelo menos no estágio de origem da alma, ou até mesmo no estágio de transformação. Com esse pensamento, a esperança surgiu na alma da menina e ela dobra as mãos em oração. Sorrindo, ela pensou que sua vingança não era inútil. O Rei Demônio Sombrio comia um pedaço de carne e olha com desprezo para os touros. Ele perguntou mentalmente se eles agora entendiam como ele se sentia. Nesse momento, uma nova notificação apareceu na frente do protagonista dizendo que ele havia derrotado o General Demônio e, como recompensa, recebeu 800 pontos de espada. O cara disse com pesar que eram apenas 800 pontos. Bem, pelo menos era melhor do que nada. Sorrindo maliciosamente,
o sujeito com a aura negativa e os olhos do demônio se virou e disse que era a vez de outra pessoa. King viu a constelação de medo em seus olhos e pensou que isso era impossível. Será que esse cara é um lobo em pele de cordeiro, com a roupa e o suor frio escorrendo pelo rosto? O rapaz pensou que não se tratava de um boi, mas de um verdadeiro tigre ajoelhado. Ele gritou com lágrimas nos olhos que o ancião não havia entendido. Ao mesmo tempo, todos os outros, tanto os touros quanto os discípulos, fugiram. Os touros disseram que deveriam relatar esse fato ao rei. O protagonista sorriu e perguntou por que eles já estavam indo embora, mas e a sobremesa? Com essas palavras, ele começou a agitar uma vara e os corpos dos touros e das pessoas começaram a ser cortados em pedaços pela vontade da espada. A vontade da espada cortou todos aqueles que tentaram escapar e o único que permaneceu foi King, ou seja, ele continuou sendo o alvo. Ele olhou para o protagonista com medo, e quando ele terminou, levantou a cabeça com lágrimas nos olhos e viu um Deus completamente indiferente. O cara cutucou sua orelha e perguntou então se ele entendeu errado. Ele parecia não ter ouvido. Abrindo bem os olhos, as pupilas de King se estreitaram de medo, e ele não conseguia falar por medo de ser eliminado em um piscar de olhos. Ele não conseguia dizer nada. O protagonista decidiu acabar com isso e levantou o bastão, mas de repente ele se deu conta e estreitou as pupilas, pensando que se ele destruísse esse cara agora. Será que a seita Guanjuan e o Rei Demônio não ficariam sabendo do que havia acontecido aqui? E se eles não souberem de nada, como poderão vir aqui para se vingar? Se isso acontecer, ele perderá muita experiência. Nesse momento, o Rei Demônio, olhando para King que chorava, sorriu com expectativa e esperou que esse idiota acabasse com ele. Zanfan torceu o rosto, pensando que tinha que enganar esse cara para que ele trouxesse mais pessoas para cá. Ele também precisava de alguma forma aumentar os limites da ação das espadas. Jogando um pedaço de pau no chão. O cara disse que como ele era generoso, salvaria esse cara. King levantou a cabeça com o rosto pálido. An continuou dizendo para ele ir e contar ao chefe de sua seita e ao Rei Demônio que Senan está sob sua proteção. Ao ouvir isso, a própria garota ficou vermelha de alegria. O protagonista continuou dizendo que enquanto ele estivesse vivo, ninguém poderia prejudicá-la. Ao ouvir isso, o lobo olhou para o homem de sorte, e King estava cheio de lágrimas que rolavam e suas pupilas tremiam. Com uma voz trêmula ele pediu que não o machucasse. Irritado, o prota colocou as mãos nas laterais do corpo e gritou para que ele saísse. O Rei Demônio observou com pesar os olhos do homem assustado se curvarem sobre a espada. Sem esperar um minuto, ele gritou que estava indo embora. O protagonista olhou pensativamente para o cara voador e de repente sentiu dor. Ele cuspiu líquido vermelho e caiu no chão. Surpresa, Senan correu em direção a ele, perguntando ansiosamente se ele estava bem, mas o Rei Demônio não ficou tão surpreso. O cara, olhando para o lado com um sorriso maldoso, disse que estava tudo bem, era apenas um pequeno ferimento. Então ele pediu a Senan para ajudá-lo a caminhar até a mansão. O Rei Demônio observava o cara se apoiando na areia e Senan caminhando em direção à casa. O lobo franziu a testa, pensando no que esse idiota estava fingindo ser. Será que essa atuação poderia ser mais chocante? A testemunha dessa cena foi King, que estava sobrevoando este lugar neste momento. Ao ver isso, o cara se perguntou se esse idiota estava realmente no seu limite. Se virando, King disse que com certeza a aterrorizante intenção de espada que ele liberou era anormal. Se realmente houvesse uma pessoa no mundo que pudesse liberar tal coisa em uma idade jovem, então como ele não poderia se tornar famoso? Definitivamente, há algo errado aqui.